Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, he set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn my God, he set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Tarde, porque queremos comunicar uma mensagem a cada uma das vossas vidas. O nosso objetivo não é incomodar aqui ninguém, não é? Não é tirar o vosso espaço público, o nosso objetivo não é incomodar ninguém, mas o nosso objetivo, que nós queremos é trazer uma mensagem a cada uma das vossas vidas que nós julgamos importante para cada um de vós, de nós, né? Porque esta mensagem é algo que também transborda no nosso coração, que transformou a nossa vida e que também tem todo o poder para transformar a vossa vida. É a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que busque Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém, nem um só. E se nós formos aos primórdios da história, nós vamos ver esta marca referente não só neste tempo, mas também desde o início da história, não é? Antes de Cristo, depois de Cristo, desde o começo da criação, segundo a narrativa da Bíblia Sagrada, desde a criação de Adão e Eva, ok? De Noé, de todas essas linhagens que seguiram, nós vimos uma marca no ser humano, em todos nós, que é a nossa representação. Somos homens, mulheres, criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, ok? Mas há uma marca em nós, que é a marca do pecado. Essa marca em nós chama-se pecado, desobediência à lei instituída por Deus. Ok? Nós estamos aqui a falar porque o nosso objetivo não é aparecer, nós não queremos aparecer, não é isso. Há um objetivo maior, há um propósito maior que nos puxa a nós partilharmos esta mensagem com vocês. Há um propósito maior que nos leva a comunicar esta mensagem com cada um de vós que aqui passa. E o objetivo é maior do que uma mera autopromoção, não é isso. Mas é o que nos move, é a mensagem do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da salvação. Porquê é que existe salvação? Porque existe primeiramente perdição. E a perdição vem por causa dos nossos pecados. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos os primeiros a nos rebelar contra Deus. Nós somos os primeiros a deixar a lei santa e boa de Deus. Vejam que a lei assim é boa. A lei delimita, a lei estabelece limites. A lei estabelece limites. Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes ir para ali, não podes virar à direita ou à esquerda. A lei estabelece limites. E vejam que nós, como seres humanos, nós quebramos as leis de Deus. Nós quebramos as leis do nosso Criador. Segundo o ensino da Bíblia Sagrada, nós quebramos as leis de Deus. Quando Deus diz não cobices, quando Deus diz não invejes, quando Deus diz não mates, quando Deus diz não roubes, nós apenas não desobedecemos apenas, mas fomos ao contrário daquilo que Deus disse. Nós amamos o fruto proibido. O fruto proibido é o mais apetecido, como se costuma dizer. Mas isso traz morte. Sabem que a recompensa dessa desobediência é a morte. É a separação eterna de Deus. É a separação eterna do Criador. Porque nós, como seres imundos, não podemos herdar com aquele que é puro e com aquele que é santo. Se vocês virem na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz em Abacuque que tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Deus não pode contemplar a maldade. E nós nos enchemos de maldade por causa do nosso pecado. Nós nos enchemos de maldade quando fizemos aquilo que Deus disse para nós não fazermos. E herdámos a morte. Herdámos a morte. Porque esse pecado trouxe separação entre nós e Deus. Vejam que nós, ao sermos criados, nós devemos a esse Criador adoração, louvor. Nós devemos a Ele a nossa vida, porque Ele é que nos colocou cá. Ele é que colocou o nosso DNA cá. Você é um ser único, não há ninguém igual assim em toda a Terra. Nós, em vez de darmos a Ele adoração, louvor e glória, nós rebelámos-nos contra Deus.
nós voltámos-nos contra Deus. E a Bíblia diz que esse pecado, o pecado gera a morte, o estilo de vida do pecado gera morte, morte eterna, separação do Criador. Ok? Esta é a primeira parte da mensagem que eu vos queria contar. Agora a segunda parte é: nós não precisamos de morrer nos nossos pecados. Nós não precisamos de morrer e ir parar ao lugar longe do nosso Criador. Nós não precisamos de sofrer por toda a eternidade. Certa vez um amigo meu disse-me: para sofrer basta aqui. Nós não precisamos de morrer para ficar debaixo da ira de Deus por causa do nosso pecado. Não. Venham para as portas da graça. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Ele deu a vida por cada um de nós na cruz. A Bíblia diz em Isaías 53, no versículo 10, que agradou ao Pai moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, a ira por causa do nosso pecado foi despejada sobre Jesus. A ira por causa das nossas maldades foi despejada sobre o Filho de Deus. E o Filho de Deus sofreu por amor a nós. E o Filho de Deus sofreu porque nos amou. Ele entregou a sua vida na cruz porque nos amou. Não porque nós somos bons, não porque nós somos valiosos, é mais do que isso. É porque nós somos miseráveis. Mas em sua graça, Ele cedeu a si mesmo para nos salvar do nosso pecado. E para nos fazer retornar à presença agradável de Deus. Para nos fazer retornar à presença favorável de Deus. Então o nosso apelo para vocês nesta tarde é: venham para Jesus Cristo. Não para mim, não para os nossos queridos irmãos, mas para Jesus Cristo. Para a presença de Jesus. Jesus é melhor e maior do que um autocarro que nos leva ao destino, a casa, não é? Mas Jesus nos leva à presença do Pai. Jesus nos leva à presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos leva aos braços e à comunhão eterna com Deus. Não há outra pessoa que possa fazer aquilo que Jesus fez. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só apenas ao nome do Senhor Jesus. Vejam que nós viemos de uma longa distância para vos dar estas boas novas. Porque nós queremos que Deus nos enviou aqui para falar. Pela fé. Nós queremos que o Senhor nos enviou aqui para falar estas palavras a cada um de vós. Vejam que tudo é passageiro. Tudo passa, o dinheiro, a casa, a família, os amigos, passa, mas Jesus não. A Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que Jesus Cristo ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar. E o apelo que nós estamos a fazer a vós nesta tarde é: entreguem-se ao Senhor Jesus Cristo. Entreguem-se àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que diz que é o pão da vida. Aquele que diz que é a água da vida. Ele diz que aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Não há outro Deus, não há outro Senhor sem ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho que te leva à salvação. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Ele é o caminho que te leva para a vida eterna, para o céu. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 20: e no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E como disse Estevão, vai chegar a uma altura em que nós vamos ver o Filho do Homem a vir do céu, na presença dos seus anjos. É real, não é brincadeira. Vai chegar um momento que as próprias potências do céu vão ser abaladas, diz a palavra de Deus. Vai chegar um momento que as potências do céu vão cair. Está na Bíblia. E nós ficamos surpresos. Porque é que isto aconteceu? Mas já há profecias de há 2000 e há 3000 anos atrás que falam dos acontecimentos. Vejam que a vinda de Cristo foi profetizada desde o início da criação. Até mais de 700 anos, 800 anos antes da sua vinda, já a vinda de Cristo foi profetizada. E Ele não pecou, Ele nunca falhou. A Bíblia diz que nunca se achou engano nos seus lábios. Para nós podermos estar aqui firmados na base que é Cristo, na base que é Jesus Cristo. Então nós, crendo em Cristo, nós temos acesso ao céu. Esta é a notícia que vós nos queremos dar nesta tarde. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso à vida eterna. O nosso nome estará escrito no céu, no livro da vida que está junto ao Pai.
Esta é a boa notícia. E você não precisa de temer os terrores noturnos. E você não precisa de temer o que se levanta, os espíritos de medo. Não. Porque a presença de Deus será maior na sua vida. Vejam que isto não é uma oferta financeira, não é uma oferta de bem-estar terreno. Mas isto é um apelo à sua alma para a vida eterna. A vida que, além desta vida. Se você procura respostas, como é que será no além? Como é que será após esta vida? Como é que será? A Bíblia Sagrada dá-lhe todas as respostas. Você precisa saber. A resposta encontra-se na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a Palavra de Deus diz que após esta morte vem o juízo. De que lado nós queremos estar? Queremos estar em paz com Deus? Justificados em Cristo? Justificados no sangue de Jesus Cristo? Perfeito, sem falha, sem mancha, que vive eternamente? Cordeiro de Deus que foi dado para nos salvar, mas está sentado como rei e como juiz? Ele está sentado como rei e como juiz? Ou queremos seguir a vida à nossa maneira, indo com os nossos pecados? E a Bíblia fala que se tu compareceres diante dele sem justificação com Cristo, se tu compareceres diante dele, tu com os teus pecados, fala que não vais ter acesso à vida eterna. Somente através de Cristo, somente através das lentes de Cristo, somente através com Jesus na vida, é que nós vamos ir para a glória eterna, para a felicidade eterna, para a alegria eterna, em que há salvação eterna, há mudança de vida, há transformação para uma vida interior, para uma paz interior, para uma alegria interior, para a libertação dos pecados, para a libertação dos pecados. Pessoas que estão em prisões há muitos anos, prisões de vícios. Jesus Cristo pode libertar a tua alma. Jesus Cristo pode te salvar. Basta você tomar passo, dizer: eu creio no nome do Filho de Deus. Eu creio não em homens, mas no Filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Basta só dar esse passo de fé. Dizer: eu entrego-me a Jesus Cristo. Porque eu entendo que o que Ele fez por mim, a favor da minha vida, a favor da minha alma, é algo eterno. E aí vai ser algo mais do que Jesus ser apenas um acessório na sua vida. Mas Jesus será a sua própria vida. Porque Ele requer tudo de nós. Porque Ele deu primeiro tudo por nós. Ele se deu a si mesmo por nós para nos salvar. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que o Filho de Deus se entregou. Ele se esvaziou de si mesmo para nos dar a salvação. Ele se esvaziou. Ele se negou a si mesmo. Ele é digno de toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Porque nós somos falhos. Porque nós somos fracos. Porque nós somos entregues à maldade. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano. Aquele que é digno de nós ouvirmos as suas palavras, aquele que é digno que nós nos ajoelhemos aos seus pés e clamemos por misericórdia e por salvação para as nossas almas. Este é o chamado, este é o pedido que nós queremos fazer nesta tarde. Voltem-se para Jesus, porque somente Jesus é a vida. Jesus não é um herói morto, foi morto, não. Jesus está vivo, porque nem a morte teve poder de o derrotar. Nem a morte teve poder de derrotar Jesus. A morte era o obstáculo final a ser derrotado, e foi derrotado com sucesso. E é por isso que a salvação é efetiva, porque o Pai ressuscitou o Filho entre os mortos, mostrando que o sacrifício dele foi aceito aos olhos do Pai. E aí se cumpre o que está escrito no Salmo 24, que diz: "Oh, entradas eternas, abram as portas, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E como está em Apocalipse, capítulo 5, se não estou em erro, havia um livro que ninguém podia olhar para ele. Ninguém, nem na terra nem no céu, podia olhar para aquele livro. E o apóstolo João diz: "Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos." Mas a Bíblia diz: "Não chores, calma, ainda não acabou."
O anjo diz, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então há resposta para si. Há resposta para nós. Há resposta porque Ele abriu. Ele é o único digno para nos dar a salvação, para libertar dos seus pecados, para o libertar dos seus pecados, para o tirar dessa miserável maneira de viver, em que você está agarrado a vícios, em que está agarrado a pornografia, em que está agarrado a masturbação. Volta-se para Jesus. Volta-te para Jesus, jovem, enquanto é tempo. Volte-se para Jesus, com mais idade, enquanto é tempo. Volte-se para Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade. Veja que você pode ir até à China, pode ir até à Austrália, pode fugir de mim o mais que conseguir, mas não vai achar outro nome, não vai achar outra pessoa pelo qual você possa ser salvo. Você pode dizer, eu vou dar a volta ao mundo, eu volto aqui a 300 dias e encontramos-nos aqui novamente. Mas você não vai achar outro nome que lhe leve a Deus. Não há religião que lhe leve a Deus. Não há nenhuma religião que salve. Só Jesus Cristo pode lhe salvar. Só o próprio Filho de Deus é que lhe pode dar a vida eterna. Só o próprio Filho de Deus. A história atesta isso. A história atesta. Há provas da ressurreição de Jesus. A tumba está vazia. O sepulcro ficou vazio, estava aberto no primeiro dia da semana. Aleluia, Senhor, obrigado. E onde é que está aquele? Foram lá as mulheres ao sepulcro. Onde é que está aquele que estava aqui? Mas o anjo disse, olha, está aquele que está vivo dentre os mortos, que venceu a morte. Ele vive. E a sua mensagem é real. A sua mensagem é real. Por isso é que nós estamos aqui a pregar nesta tarde. Porque Jesus vive. E tudo começa porque Jesus vive. Se Jesus não tivesse vencido a morte, a salvação, não havia salvação. A fé era vã. Não existia história da igreja. Não existia milhões, milhares de santos a derramarem sangue pelo nome de Jesus Cristo. Pela palavra de Deus. Analisem, vejam a história da fé cristã. O cristianismo é o credo mais perseguido no mundo inteiro. Milhares de pessoas derramaram o seu sangue pela fé cristã. Milhares de pessoas derramaram o seu sangue por esta mensagem. Então, mais uma prova que atesta que não é uma mensagem falsa. Mais uma prova que atesta a veracidade, porque a própria história da igreja está marcada pelo sangue dos crentes. Aleluia. A própria história da igreja está marcada pelo sangue dos seguidores de Cristo. Glória a Deus, que maravilha. O próprio sangue do Salvador para nos salvar e também tem a vida dos seus seguidores. Que mensagem boa e real. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, nós estamos aqui dispostos a orar por si. Também ouvir os seus desabafos. Queremos entregar a Deus as situações que você possa estar a passar. Às vezes até dar um abraço, às vezes é importante. Nós queremos entregar a Deus as situações, qualquer coisa que queira falar. Mas acima disso, nós queremos encomendar as vossas almas ao cuidado e à graça soberana de Deus. Queremos entregar as vossas almas ao Senhor Jesus, que se entregou por vós e por nós e que ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, mensagem de uma alegoria que nós julgamos importante. Então imagine você que está rodeada de muitas portas. Muitas portas. Todas elas, a maioria, todas as portas, a chamar por si. Imagine que estão várias portas a chamar por si. A dizer, vem, vem, vem. Mas há uma porta que é diferente. Há uma porta que tem uma luz algo inimaginável. Ok? E você vê que aquela é a porta da verdade. Aquela é a porta que leva à vida eterna. Aquela é a porta que leva à salvação. Então, não deveríamos nós largar tudo para seguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que prova ser a verdade, aquilo que prova que salva, aquilo é absoluto. Essa porta é Jesus Cristo. Amém. Não há outra porta que conduz à salvação. Vejam que todas as outras portas podem prefigurar religiões. Nenhuma religião salva, amigos. Nem budismo, nem muçulmanos, nem nenhuma religião, nem catolicismo romano, não. Quem salva é uma pessoa. Amém. E essa pessoa
é Jesus Cristo. Yes. Essa pessoa nos deu provas. Ele morreu por nós. É isso que estamos aqui a pregar. Dificilmente alguém ia dar a vida por alguém. Olha, eu se calhar não ia dar a minha vida por si. Eu não sou uma boa pessoa. Eu sou mau. Eu sou levado ao pecado. As minhas inclinações me levam a fazer coisas horríveis. Mas só há um bom, que é Deus. Jesus Cristo. Ele é o único que pode transformar a tua história. Jesus Cristo. Ele é a porta que te leva ao céu. Ele é que é essa porta brilhante da glória que te pode levar ao céu. O resto são tudo religiões vazias e ocas que não te podem levar a Deus. Pensem nisto porque é sério. Porque às vezes o nosso humanismo pode ser um ídolo. Nós podemos estar a idolatrar a nossa própria imagem. Yes. E é pecado, é um ídolo. Nós podemos estar a idolatrar a nossa própria autoestima. É um ídolo. Nós podemos estar a idolatrar pai, mãe, avós. Porque a Bíblia diz, se nós amamos algo ou alguém mais do que a Deus, estamos a pecar. Ok? Nós somos criados para amá-lo em primeiro lugar. E como é que conseguimos amá-lo? Aceitando o testemunho que vem dele. É dessa forma que amamos a Deus. Temos que aceitar o testemunho que vem dele. E como é que Deus se revela a nós? É através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. É o que está revelado nas Sagradas Escrituras. É o núcleo da Palavra de Deus. É o centro da Palavra de Deus. Não há outra revelação maior do que a pessoa de Jesus Cristo. Jesus diz que quem me vê a mim vê o Pai que me enviou. Certa vez perguntaram a Jesus onde é que está o Pai. Mas Jesus disse, olha para mim que o Pai está em mim. Então, Jesus Cristo é a revelação visível da glória e da presença de Deus. E se nós ignoramos o testemunho da verdade, estamos a ignorar o próprio Filho de Deus que derramou o seu sangue por si na cruz. É muito sério. Isto vale a nossa eternidade, amigos. Nós estamos aqui a brincar. Nós não estamos aqui a nos divertir, a um tempo lúdico, não. Nós estamos aqui também a dar as nossas vidas para vos servir, para pregar a palavra da salvação, que é a palavra da fé. Nós não cobramos dinheiro, nós não queremos o vosso dinheiro, nós apenas queremos que vocês se voltem para Deus. Por favor, voltem-se para Deus. Enquanto é tempo, por favor, voltem-se. Porque esta terra vai acabar. Vai acontecer coisas horríveis nesta terra. Diz em 2 de Pedro, capítulo 3, que esta terra vai ser destruída pelo fogo. E nós vemos terremotos a acontecerem, vemos incêndios, vemos tanta coisa a acontecer. Busquem refúgio na presença de Deus. Por favor, amigos, busquem refúgio debaixo das asas do Altíssimo. O único que pode dar proteção. Porque se nós formos olhar para homens, são falhos. Se nós formos olhar para religiões, são falhas, são criadas por homens. Religião não leva ninguém ao céu. Vem do latim religar. E o homem não pode chegar ao céu se não for por Deus, porque o homem é pecador. E o homem, sendo pecador, não pode ir por si só ao céu. Isso é Torre de Babel. Isso não é de Deus. Agora, se vocês crerem no Evangelho, que é Deus vindo ao homem, é diferente de religião. É Deus vindo ao homem através de Jesus. Deus nos amou tanto, de tal maneira. A sua graça nos ama de tal maneira. Em sua graça Ele deu o seu Filho. Vejam que Deus, sendo ofendido, Ele deu o seu Filho para nos salvar. Tamanho amor. Ninguém era capaz de fazer isto. Ninguém era capaz de fazer isto. De dar o seu único Filho, o seu tesouro, Deus de Deus, para dar a vida por nós na cruz. Não era apenas um homem que estava ali. E vejam que quando Jesus estava na cruz, todo o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas, estavam sobre Ele para lhe dar a chance de salvação. Todo o pecado de todo o mundo estava sobre Jesus. Até a presença do Pai se apartou de Jesus. Até a presença do Pai o deixou. Porque Deus não pode suportar pecado. Como eu mencionei há pouco, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Que a palavra diz acerca de Deus. A Bíblia diz que a única característica de Deus que é repetida 3 vezes é a sua santidade. Deus é santo, santo, santo. E no hebraico, quando há esta repetição tripla, mostra a importância daquilo que está a ser dito. Deus não pode ver o mal. Yes. Mas o seu Filho, a Bíblia diz que Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. A Bíblia diz que Ele se tornou pecado. Não que Ele fosse pecador porque nunca pecou, porque Ele é perfeito. Mas a Bíblia diz que o próprio Filho de Deus se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é a oferta que vos queremos dar. Yes. Não é de nós mesmos, mas é do Deus Criador dos céus e da terra. Esta é a oferta simples, mas poderosa. Poderosa. Que
tem mais poder que a criação do cosmos inteiro. Porque vejam, Deus criou a Terra do nada. Do nada Deus criou, haja. Mas o poder que Deus investe na regeneração é superior ao poder da criação. Porque Deus, quando nos regenera, Deus está a regenerar de uma massa corrupta, de uma massa caída. E é isso que é necessário ser feito em ti, para tu teres acesso à vida eterna. Então é isto que nós queremos vos comunicar, está bem? Por favor, se quiserem se arrepender dos vossos pecados, ou se precisarem de uma oração, de um conselho, falem connosco. Algumas dúvidas, perguntas, falem connosco. Nós queremos vos dar a conhecer o caminho da salvação, o caminho da fé. Não estamos a falar apenas de uma igreja, não. Nós estamos a falar do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Amém. E muito obrigado também por nos ouvirem nesta tarde. Obrigado também por nos disponibilizarem um pouco neste momento aqui nesta tarde. E que o nome do Senhor seja glorificado para Step up on the sempre, devil, acima now de we tudo. under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Yeah.